Look at me. Seja bem-vindo a mais um vídeo e com certeza você vai adorar essa história verdadeira, essa história de Andrew Carnegie. Mas primeiro deixa eu te contar porque eu cheguei nessa história, Vou te contar a minha história de ter chegado nessa história. O que acontece? Eu tava vendo um vídeo de John Dispenza e daí bem na hora que eu desliguei a TV ontem, ele falou assim: grandes oportunidades disfarçadas de coisas impossíveis. Daí eu fiquei pensando, nossa, que frase é essa? Que citação é essa? Grandes oportunidades disfarçadas de coisas impossíveis. E eu pensei, vou fazer um vídeo falando sobre isso. Cheguei na inteligência artificial e pedi para ela criar uma imagem, o ChatGPT, relacionada a isso, e ela criou algumas imagens. Eu até não sei se dá para ver aqui, não dá para ver. Ela criou algumas imagens, só que nenhuma condiz direito com o que eu queria. E eu fui e pedi para contar a história de Andrew Carnegie, porque coincidiu com grandes oportunidades disfarçadas de coisas impossíveis. Então o final tem o melhor está no final. E meu nome é J. Santos Ferreira e eu te ajudo a entrar e se manter na trilha para a prosperidade. E prosperar é crescimento. Então, independente da fase que você estiver na sua vida, você pode estar estagnado ou pode estar prosperando. Você pode estar parado, sem prosperar, retrocedendo, piorando ou prosperando, independente da situação que você esteja. Prosperidade é crescimento. A partir do momento que você começa a melhorar de vida, a crescer, a evoluir, é sinal que você está prosperando. Então vamos parar de preconceito. E não é nem preconceito, porque geralmente a gente relaciona prosperidade com riquezas, bens materiais, a pessoa já rica. E muitas das vezes eu mesmo não me sentia próspera, mesmo melhorando de vida, mesmo prosperando, até que eu peguei o real sentido da prosperidade. Então você pode começar a prosperar agora, se caso você já não estiver prosperando. E também eu te ajudo a entrar, na trilha da prosperidade e se manter nela. Tá ok? Porque muitas das vezes a gente começa, depois volta a hábitos antigos, bate aquela autossabotagem, etc. Então você tem que se manter na trilha para a prosperidade. Então a história aqui é simples, a história de Andrew Carnegie. Essa história é verídica e deram uma missão para ele de construir uma ponte no rio, não sei o nome do rio, sei que seria uma ponte muito grande. Nunca tinha sido construída uma ponte daquele tamanho que cruzasse aquele rio. Eu não sei, eu não me recordo o nome do rio, então não vou falar. Você pode pesquisar. Andrew Carnegie, o rei do aço. E o engenheiro falou para ele que era impossível construir uma ponte daquele tamanho com os materiais que tinha na época, porque a ponte tinha que ser suspensa para os barcos passar por baixo dessa ponte. Então ela teria que ser alta e ela teria que ter esses cabos de aço, ou correntes. E na época não tinha um material que aguentasse esse serviço naquela época. Só que ele falou só se fosse feito com aço. Só que naquela época o aço não era feito em grande escala. O aço só era feito a colher, era feita em quantidade pequena, entendeu? Não era feito em grande escala. E Andrew Carnegie, eu me lembro que um dos documentários Gigantes da Indústria, e dele até fala assim: nada é impossível, E daí ele foi pesquisar até que ele descobriu um rapaz tinha um método de produzir aço em grande escala. Ele foi e conseguiu construir a ponte. Beleza. Um grande desafio, não é? Grandes oportunidades disfarçadas de grandes desafios. E o que aconteceu com ele? Depois que ele descobriu como faz aço, ele virou o rei do aço. Porque como ele aprendeu a produzir aço para construir aquela ponte, o feito dele não foi a ponte, foi que ele virou o rei do aço e foi o homem mais rico daquela época, Andrew Carnegie. Então veja bem, grandes oportunidades disfarçadas de coisas impossíveis. Era impossível fazer aquela ponte, não era possível ter aço em grandes quantidades, só que como ele persistiu, foi para cima, fez a ponte
E a grande oportunidade, na verdade, era ele vender o aço, produzir aço. Meu nome é Jorge Santos Ferreira, esse foi mais um vídeo do nosso canal Prosperidade Shop. Curta, compartilha, se inscreva e tamo junto até depois do fim. Fui!